Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje nós estamos no capítulo 17. Você está firme no propósito? Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos no segundo livro, no livro de Êxodo, capítulo 17, hoje, para a glória de Deus. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Era sempre o mesmo discurso, né? Conhece pessoas assim? Sempre vem com o mesmo discurso, não muda, são sempre as mesmas reclamações, são sempre as mesmas murmurações. Tem pessoas que são difíceis de lidar. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Gente, tem pessoas que gostam de falar muito, né? Tem pessoas que gostam de murmurar demais. Reclamar só aumenta o nível do estresse. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vê que as coisas não estão indo bem é orar, é falar com Deus, é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é pedir a Deus resposta. Não é reclamar. Tem pessoas que reclamam com todo mundo, menos com Deus. Não fala com Deus, não pede a Deus. Quer que Deus simplesmente faça. Mas não tem um tempo de oração com Deus, não tira um momento de oração com Deus, aí fica difícil, né? Esse povo tá nessa situação aqui. Agora Moisés está até com medo, porque tem pessoas que são assim, né? Eles vêm falar num tom, que misericórdia, não parece que é crente não, né? Ah, você não é crente não. Se você é desse jeito, tudo estoura, tudo, é uma coisinha que fala contigo, pronto, eu não tenho paciência. Não, comigo é assim, eu falo mesmo, ei. Você está precisando ler a palavra, você está precisando buscar mais de Deus, tá? Porque a gente precisa ter a temperança, né? A gente precisa ter os frutos do Espírito. Um desses dons é a mansidão. Cuidado, crente. Vigia, crente. Às vezes a gente prega mais com nossas atitudes do que com a nossa fala. Às vezes a gente prega mais com o nosso testemunho do que com aquilo que sai da nossa boca. Porque às vezes aquilo que sai da nossa boca é uma coisa, mas o nosso comportamento não condiz com aquilo que a gente prega. Então aquilo que a gente prega tem que condizer com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. Não adianta você pregar muito se você não vive. Então aquele povo, meu Deus, fala demais, reclama demais, quando deveriam orar, né? Talvez se orassem mais, não seriam tão murmuradores, né? Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Olha que milagre tremendo aqui, né? Porque Deus está falando com Moisés. É uma coisa aqui de ter que acreditar mesmo no Senhor, confiar mesmo, porque tocar na rocha e sair água dela é algo sobrenatural, né? E assim fez Moisés, diante dos olhos dos anciões. Tinha testemunha ali, tá? Chamou o nome daquele lugar Massar e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que povo desaforado. Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque era neto de Esaú. Eles formavam uma tribo nômade e vivia na região desértica do Mar Morto.
essa tribo era extremamente feroz. Eles acostumavam a atacar outras tribos somente para saquear, para roubar, para saquear, para matar, somente por prazer. Isso tudo por prazer. Agora, quando eles veem, né, que os israelitas entraram naquela terra, eles ali veem uma oportunidade, né, de ir lá saquear e também tentar matar por prazer. E aqueles homens cruéis, né, não sabia que essa tribo tinha um Deus que velava por eles, né? Eles queriam uma forma de lucrar e se divertir, mas acabaram dando de cara com o Deus que tudo pode. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Primeira peleja do povo de Deus. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do horteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Aqui encontramos Josué pela primeira vez. Esse homem ali se tornou um general e lutou muitas guerras por Israel. Ele estava ali aprendendo uma grande e valiosa lição. Foi ele que introduziu, né, que chegou com o povo, conduziu o povo à terra prometida. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do horteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés havia estado ali no Egito e aprendido muito servindo a Faraó. Mas nesse momento ele já está com uma idade mais avançada. Então a guerra fica para os mais novos ali, né? Mas a gente vê que ele participou intercedendo pelo povo que lutava. E quando ele estava ali de mãos estendidas, né, o povo prevalecia. Mas quando ele não conseguia sustentar as suas mãos por muito tempo, quando ele abaixava a mão, devido ao cansaço, o peso, né, da mão, Israel começava a perder a guerra. Amaleque prevalecia. Então nós vemos qual a importância de pessoas que se envolve na obra de Deus no sentido de ajudar, porque Arão e Hur foram ali, colocaram uma pedra para que ele se sentasse e seguraram, né, as mãos ali, dando apoio a Moisés. Então, como é importante a gente apoiar, oferecendo uma ajuda, oferecendo uma oração, uma palavra. Então a gente vê como é importante o valor da intercessão e o valor da ajuda, se comprometendo ali a ajudar, a sustentar alguém. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, ó glória. E disse: porque jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É mistério. Assim a gente encerra o capítulo 17 hoje. Eu espero que você tenha gostado. Medite na palavra. Olha o poder da intercessão. E amanhã nós estaremos no capítulo 18 para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.